pastor Marco Feliciano está pensando realmente em deixar a sua igreja, a Assembleia de Deus, para se juntar, para congregar e pregar a lei de Deus junto com os adventistas do sétimo dia? Será? Olá, eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar ele com pelo menos uma pessoa. Combinado? Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Marco Antônio Feliciano é um pastor evangélico, fundador e líder da Catedral do Avivamento, uma igreja neopentecostal ligada à Assembleia de Deus. É um político brasileiro ligado ao Partido Liberal. Ele é casado com Edileuza de Castro Silva Feliciano e juntos têm 3 filhas, a Karen, a Camille e a Kathleen. Pois bem, talvez por esse pastor ele vir de uma linhagem neopentecostal, ele tem essa forma imponente e forte de pregar e passar sua mensagem. Recentemente, num congresso da Assembleia de Deus, no qual ele estava presente e toda a cúpula dessa denominação, e mais a membresia, é claro, ele teve a oportunidade de falar e ele foi visto no púlpito no tom muito exaltado, revoltado, cobrando da liderança da igreja mais respeito por suas ovelhas. Durante as cobranças, ele fala ali numa série de doutrinas que a igreja, a Assembleia de Deus apresenta. E durante o seu discurso, ele é contra tanta cobrança. Marco Feliciano ele até cita algumas doutrinas, né, que têm afastado as pessoas da igreja. E ele diz assim, não importa o que a pessoa está usando, o importante é a pessoa. Porque quem prega é a pessoa e não o paletó. Quem prega é a pessoa e não a roupa que ela está usando. Ele faz duras críticas e ainda cita um caso que aconteceu na Assembleia de Deus de um pastor que batizou ali uma mulher. O Marco Feliciano até disse que é uma mulher muito formosa, muito bonita. O pastor foi lá e batizou essa mulher. Dias depois, ele ficou sabendo que aquela mulher não era mulher, mas na verdade era um homem travestido de mulher. O pastor ficou ali desesperado e foi atrás dessa pessoa. A pessoa então confirmou que nasceu homem, mas que posteriormente ele mudou de sexo, fazendo ali uma cirurgia, tirou o órgão masculino e colocou um órgão feminino por meio de cirurgia. E o pastor ali ficou sem reação, não sabia o que dizer. Marco Feliciano chama a atenção desse caso durante essa reunião, esse congresso. E ele diz que a culpa dos jovens estarem saindo das Assembleias de Deus são tão somente da direção por fazerem tantas cobranças. E dentre essas cobranças ele fala de algumas doutrinas. O fato de na Assembleia de Deus as mulheres não poderem pintar o cabelo, cortar o cabelo, pintar as unhas, usar calça, mas sim apenas usar saia. São muitas doutrinas, se eu esqueci de alguma, coloca aqui embaixo nos comentários, tá certo? Se você já frequentou essa igreja, se você é assembleiano, vai colocando aí embaixo nos comentários se tem alguma doutrina que você não concorda. Mas enfim, Marco Feliciano fez duras cobranças a essa denominação. E durante essas falas acaloradas aí do pastor Marco Feliciano, surgiu-se um burburinho que ele de fato estaria pensando em deixar a Assembleia de Deus. Recentemente, a Xuxa fez um comentário sobre a Bíblia Sagrada. Ela disse que esse livro é um livro condensado e que precisa ser refeito e que ela estaria disposta, obviamente, a escrever a Bíblia da forma dela, do jeito dela. Marco Feliciano, então, tomado pelo Santo Espírito de Deus, fez um recado para mandar para essa mulher, para a Xuxa. No recado, ele dá um show de Bíblia e a gente já vai ver. Só que ao invés dessa mensagem tocar o coração da Xuxa, que muito provavelmente essa mensagem nem chegou até ela, essa mensagem acabou tocando o coração dos adventistas do sétimo dia e a gente já vai entender o porquê. Durante o momento que eu escrevi aqui o roteiro, Deus mandou para mim uma mensagem no meu coração e eu tinha que compartilhar ela aqui com vocês.
Essa história, essa questão aí do Marco Feliciano tem muito a ver com a história de Davi. Lembra lá que ele se relacionou com Batseba, uma mulher casada. Ele planejou, arquitetou e executou o plano de tirar a vida do Urias, o esposo dela. E de fato tudo foi conforme o desejo do rei Davi. Só que Deus mandou na casa de Davi um profeta, o profeta Natan. E lá chegando, o profeta Natan levou uma causa para o rei Davi julgar. E eu vou falar com minhas palavras para ser bem breve aqui, mas o profeta Natan diz: olha, Senhor, eu trouxe aqui uma causa para que o Senhor julgue. E o rei pediu para que ele relatasse a causa. Se você quiser ler essa história, está em 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 1 ao 25. É muito interessante. E aí o profeta diz assim: olha, existem 2 homens numa cidade. Um desses homens é muito rico e o outro é muito pobre. Não tem nada a não ser uma ovelha, uma única ovelha, que ele cria desde pequena, que cresceu junto com ele, com os filhos dele. Essa ovelha come no prato com eles, dorme com eles. Essa ovelha faz parte da família. Só que o homem rico recebeu uma visita na sua casa e não quis comer nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos seus bois. Mas ele foi até o homem pobre, tirou a única ovelha que ele tinha e deu para o seu visitante comer. O rei Davi, na hora que escuta aquela história, se enfureceu e disse: eu juro pela vida do meu Senhor que esse homem precisa pagar com a própria vida o que ele fez. Quando o rei Davi deu aí o veredito, julgou essa causa, ele não sabia, mas quem estava no banco dos réus era ele próprio. Isso porque o profeta Natan, ao citar a ovelha e o homem pobre era Urias e a ovelha era a própria Batseba. Então essa história chocou o rei Davi, chocou demais. E quando nós vemos essa história aqui do pastor Marco Feliciano, na hora que ele é tomado ali pelo Espírito Santo, gente, ele fala de forma tão fervorosa sobre a lei de Deus e ele diz assim: olha, não importa se você concorda ou não concorda com a lei de Deus, ela precisa ser cumprida. Gente, ele estava falando a si próprio, ele estava profetizando, ele estava falando a si próprio através do Santo Espírito de Deus. Olha aí o vídeo. Acreditamos no conteúdo da Bíblia, que é imutável, é imponderável e é verdadeiro. Sabemos sim, senhora, que a Bíblia teve mais de 40 autores que foram inspirados por um único autor, o próprio Deus. Senhora, dar pitacos em algo que a senhora não entende e que é objeto de fé da maioria dos seus compatriotas que lhe proporcionaram fama e riqueza é no mínimo desprezível. Agora eu falo como deputado, um legislador que cria, aprova e desaprova leis. Senhora, por mais que uma lei não lhe agrade ou pareça absurda ou fora de época, lei não se discute, lei se cumpre. Você tem a opção de não cumprir, todavia deverá arcar com as responsabilidades caso seja penalizada. A Bíblia é um livro de fé, de ensinos, de filosofia, de história e de leis. As leis nela contidas podem não lhe agradar, podem parecer retrógradas, podem parecer sem sentido e até sem cabimento. Todavia, senhora, leis não se discutem, se obedecem, se cumprem ou não. Neste caso, arque com a penalidade. Neste livro que a senhora quer, mas nunca conseguirá mudar, estão as leis de Deus estabelecidas. Se não obedecê-las, não importa o que a senhora acha ou não, o que a senhora pensa ou não, a senhora será um dia julgada e condenada caso não as cumpra. Viram aí a forma que ele falou? Parece ou não parece um adventista pregando? Diante dessas falas e diante das cobranças que ele fez à liderança, da Assembleia de Deus, surgiram aí alguns comentários. Até concordo em partes, menos com a lei que ficou no passado. Esses são seguidores ali comentando para o pastor. Outro falou assim: concordo com tudo, mas não precisa falar como os adventistas. Outro colocou assim: virou adventista, pastor? De fato, eu não acredito que o Marco Feliciano esteja pensando realmente em deixar a sua denominação para migrar para outra. Mas de uma coisa eu tenho certeza.
Ele pregou para ele próprio quando falou aí essa mensagem sobre a lei de Deus. A mensagem foi para ele próprio e para todos aqueles que vierem a assistir esse vídeo posteriormente. Eu fico muito feliz em saber que Deus está levantando pessoas do meio popular, do meio famoso, para proclamar a sua lei, para proclamar a sua palavra. A lei de Deus é algo que fica esquecido lá no Velho Testamento e os pregadores de hoje fazem questão de deixar a lei de lado. Mas como viver sem ser guiado pela lei? Lei essa que não tem o poder de nos salvar, mas tem o poder de nos condenar. Louvado seja Deus porque esse vídeo chegou até você no dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério e que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece nas suas listas de contato. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.